A gente já viu que é possível sim começar a investir depois dos 50 anos, a gente já viu os principais pilares de cada investimento, mas ainda tem muita gente que tem dúvidas sobre como montar uma carteira de investimento. Por onde começar? O que é uma carteira de investimento? Então, como que eu monto? Quais ativos que eu coloco? De quanto em quanto tempo eu tenho que olhar essa carteira? Qual a quantidade ideal de ativos que eu tenho que colocar? Então, nesse vídeo eu te trouxe uma carteira modelo, uma carteira referência para você se inspirar, para você ter um norte do que é uma carteira de investimento. Pelo amor de Deus, gente, não é para copiar, tá? Até mesmo porque eu não tenho nem certificação para isso. Não é recomendação, apenas uma referência. Para nossa carteira simulação aqui, a gente vai usar dois pré-requisitos básicos que vão fundamentar e nortear toda a escolha dos nossos ativos, que são o perfil do investidor, desse nosso investidor fictício, e o objetivo, o que ele quer com esses investimentos, tá bom? Então o perfil dele é um pouco mais conservador, ele não quer se expor tanto a riscos, é de conservador para moderado, porque vai ter tanto renda fixa quanto renda variável, mas ainda os ativos de renda variável, ele escolheu aqui, vocês vão ver, os ativos mais conservadores dentro da renda variável, os que têm menores riscos, vamos dizer assim. E o objetivo desse nosso investidor fictício é renda passiva, é ter uma segunda aposentadoria, ter uma rendinha ali pingando na sua conta, advinda dos seus investimentos. Bom, então a gente já tem um norte para começar. A gente trouxe aqui então a carteira do Jorge, o nosso investidor fictício. O Jorge, só para vocês entenderem um pouquinho, ele é um investidor com mais de 50 anos e ele está começando agora. E ele montou a sua carteira de investimentos, como eu disse, com um perfil de conservador para moderado. Gente, não se esquece que a rentabilidade, ela sempre vai estar intimamente relacionada com o grau de risco. Um investimento que me oferece o maior potencial de ganho, automaticamente ele vai ter o maior potencial de risco. É ali uma gangorra entre risco e retorno. A carteira do Sr. Jorge, então, o nosso investidor fictício, vai ter uma maior concentração em renda fixa. Então a carteira dele ficou dessa forma: 60% de todo o seu capital vai estar em renda fixa e 40% em renda variável. Desses 60% em renda fixa, ficou 10% no Tesouro Selic para acompanhar ali a oscilação da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, então a taxa mãe. Então atualmente a gente está com uma Selic em 13,25% ao ano. É uma Selic muito alta. Aliás, é um excelente cenário para quem está começando agora a investir. A gente está num cenário muito propício para quem quer começar. Então ele colocou aqui 10% da sua alocação total no Tesouro Selic, justamente para acompanhar essa flutuação da Selic. E 50%, os outros 50% da renda fixa, ele optou por LCAs, que são letras de crédito do agronegócio, que pagam os rendimentos mensais. Isso é possível sim, já tem vídeo aqui no canal onde eu conto sobre essas LCAs que pagam os rendimentos mensais, então funciona realmente ali como uma espécie de fundo imobiliário da renda fixa. E o mais legal é que as LCAs, elas são isentas do imposto de renda e contam com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Então o seu capital está protegido em até 250 mil por CPF. E a LCA que ele contratou foi numa rentabilidade de 12,64% ao ano, isenta de imposto de renda. E esse investimento foi por prazo ali de 1 ano. Hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, o Tesouro Selic tem ali duas opções, se você quiser entrar no site do Tesouro Direto para você verificar. Tem o Tesouro Selic 2028 e o Tesouro Selic 2031. E ambos vão pagar a Selic mais essa taxinha ali pequenininha de 0, alguma coisinha. Vale lembrar uma outra observação muito importante, é que os títulos do Tesouro Direto, eles têm a cobrança do imposto de renda e não tem a proteção do FGC. Por isso que a alocação do Jorge foi apenas 10%, porque o foco dele realmente é renda passiva. Então aqui nós já temos dois ativos diferentes, dois produtos diferentes com características diferentes, mas que estão atendendo aos objetivos do nosso investidor. Já os ativos de renda variável, o Jorge alocou dessa forma. Lembra que era 40%? Ele colocou 20% em ações de setores perenes que pagam dividendos e 20% em fundos imobiliários. Todo mundo já sabe que os fundos imobiliários, por lei, eles têm a premissa de repassar aos cotistas 95% de toda a sua receita. Ou seja, a gente está falando realmente de uma grande entrega de dividendos. Já as ações, como não tem essa obrigatoriedade de repasse, elas podem até pagar um pouco menos em dividendos, mas elas têm uma maior potencialidade de ganho ali no longo prazo. As ações, elas não pagam dividendos todos os meses, mas geralmente ali umas 2, 3, 4 vezes ao ano. Depende da ação.
Então, se você é um tipo de investidor que quer fielmente todos os meses aquela renda passiva, você pode alocar mais em fundos imobiliários, de repente 30%, e apenas 10% em ações. Se você não faz questão disso ser religioso ali todos os meses e você faz mais uma questão de receber ali anualmente, você aloca realmente mais em ações pagadoras de dividendos e menos em fundos imobiliários. Percebe que dá para você personalizar do jeito que te atender melhor. E é qualquer ação? Não, gente. Como eu disse, tem que ser ações de setores perenes. E o que seriam setores perenes? Banco, elétrica, saneamento, seguridade e telecomunicações. Eu, Juliane, particularmente gosto mais dos três primeiros: banco, saneamento e elétrica. Os ativos de setores perenes, né, as ações de empresas de setores perenes, elas já se mostraram no longo prazo para trás que elas tendem a oscilar menos frente a momento de crises do mercado. Se a gente pegar um setor, por exemplo, ali de elétrica e um setor de varejo, uma varejista, vamos dar aqui de exemplo as lojas Renner, diante de uma crise no país ou até mesmo uma crise macroeconômica, o que as pessoas elas vão fazer mais? Elas vão comprar roupas novas ali no setor varejista, na Renner, ou elas vão optar por pagar suas contas de energia? Então, os setores perenes, eles são aqueles que são inerentes, né, da subsistência humana. Não tem como você ficar sem pagar. Por isso que essas empresas elas tendem a oscilar menos e sofrer menos diante dessas crises. Pois bem, se a gente parar para pensar que essas empresas elas são mais sólidas, mais bem consolidadas no mercado, a gente tem ali uma menor volatilidade. E é isso que o nosso investidor fictício ele procura. Os fundos imobiliários escolhidos pelo Jorge foi o KNCR11, que é um fundo imobiliário de papel, o HGLG11, que é um fundo imobiliário de tijolo, e o KNRI, que é um fundo imobiliário híbrido. Ah, Juliane, mas o KNCR11 ele é um fundo imobiliário mais caro, ali na casa de R$100. Gente, tudo dá para ser adaptado. Você pode, por exemplo, trocar pelo popular ali o MXRF11, que é na casa de R$10. Então, tudo dá para ser adaptado e ajustado. Esses três fundos imobiliários, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo mais as especificidades de cada um deles, mas os três com certeza atendem muito bem os pré-requisitos básicos de serem excelentes fundos. Então, tem bastante tempo de mercado, tem um patrimônio líquido muito forte, já muito bem consolidado, excelente número de cotistas, excelente liquidez diariamente. Então, sim, são fundos fortes, com histórico de mercado, que dá sim para a gente considerar como fundos imobiliários bem consolidados. As ações que o Jorge escolheu foi Itaúsa, Sanepar e Taesa. Ah, eu não gosto de Itaúsa porque é uma holding, eu prefiro realmente um banco, por exemplo, o Banco do Brasil. Gente, de novo, dá para ser ajustado. Eu particularmente não gosto muito da ação do Banco do Brasil, embora seja uma das mais fortes também no setor de banco, porque ela tem ali uma certa associação política, muita coisa acontece e ela tende a oscilar mais, mas não dá para negar que também é uma ação que sempre entrega excelentes resultados. Até mesmo porque ela também é bem mais cara do que a Itaúsa, então eu particularmente, como tenho pouco capital para investir, eu sempre acabo optando por Itaúsa, mas como eu disse, é uma opinião particular. Então aí está o modelo de uma carteira diversificada, uma carteira simples, uma carteira bem básica que dá sim para começar e dá sim para colher excelentes resultados. Uma concentração maior em LCAs e as outras partes tudo ali muito bem dividido em vários setores. Nos vídeos anteriores, e todos vão estar aqui na descrição, gente, tem uma playlist aqui no canal só de vídeos voltados para investidores 50+, tá? Que estão iniciando agora nos investimentos, e nesses vídeos a gente já aprendeu que existem algumas perguntinhas básicas para a gente se fazer na hora de escolher um ativo. Então não existe receita pronta. Não adianta eu chegar aqui e falar para você comprar tal ativo, porque de repente esses ativos não vão atender à sua expectativa e aos seus objetivos com esse investimento. Cada tipo de investimento tem as suas características particulares. Então nesse primeiro momento, sim, você vai precisar se dedicar um pouquinho mais para entender pelo menos o básico de cada investimento. E aí depois, já sabendo os princípios básicos ali, ainda que bem superficial, você já começa a ter uma consciência para a tomada de decisão. Então não existe uma receita pronta. Não adianta você copiar a carteira de investimento de uma outra pessoa. Então sim, é algo muito personalizado. Ah, Juliane, daria para acrescentar mais classes de ativos? Gente, até dá. Mas lembra que aqui a gente está falando do princípio básico ali, do comecinho do comecinho? A gente tem que parar, gente, para entender o seguinte. O brasileiro, ele não
não tem a cultura de investimento, ele tem a cultura de endividamento. Vamos pensar junto. Ali no seu ciclo social, as pessoas que você tem mais convívio, que você, né, na escola do seu filho, pega ônibus, não sei, no seu convívio ali, parentes, familiares, quantas pessoas que você conhece que pode se chamar de investidor, que tem essa premissa de poupar um pouquinho de dinheiro todos os meses ali para fazer a sua reserva de emergência, a sua reserva de aposentadoria lá na frente? Quantas pessoas que você conhece que faz isso? Gente, é a minoria. Então não adianta a gente pegar todo esse conteúdo que vê na internet de pessoas ditando, tem que investir nisso, 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 daquilo, e as pessoas elas não têm o conhecimento para isso, não tem nem essa predisposição no começo. Então a gente tem que fazer pelo básico. É a mesma coisa de eu chegar, por exemplo, lá em casa, os meus pais já têm mais de 60 anos e eles só conhecem a poupança como uma forma de investimento. E aí eu chegar lá, por exemplo, e falar para eles pegar ali a sua reservinha que eles têm na poupança e lá investir em Bitcoin. Gente, não faz o menor sentido isso. Muitas pessoas atualmente, às vezes, têm dificuldade até de manusear um home broker, de enviar uma ordem de compra, uma ordem de venda. Então, assim, são várias variáveis que a gente tem que levar em consideração. Claro, com o tempo você vai se aprimorando, você vai ajustando a sua carteira. Coloca ali uma parcela em dólar, dá para colocar ali uma criptomoedas, mas tudo isso com o conhecimento adquirido com o passar do tempo. E acredita, gente, o básico bem feito funciona e funciona muito bem. Até mesmo porque uma falha grande ali nos investimentos depois dos 50 anos, ela pode ser muito mais prejudicial para o investidor do que de repente para uma pessoa ali de 20, 30 anos. E eu não estou falando nem pela questão da idade, mas principalmente pelo impacto psicológico. Porque pensa, gente, uma coisa é você perder um capital em dinheiro e você tem ali mais recursos para voltar a trabalhar e conquistar aquilo ali de novo. Às vezes a pessoa, ela tá juntando dinheiro ali ao longo de uma vida. Então tem sim que ter muita responsabilidade. Eu espero de verdade ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos da playlist aqui do canal. Tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar no seu conhecimento, tá bom? Deixa aqui pra mim nos comentários se você gostou desse vídeo. Um beijo enorme e eu te vejo no próximo.